pessoal, eu sou a Tice e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre os 3 pilares que, na minha opinião, são os mais importantes para a gente atingir a nossa tão sonhada, quer dizer, no meu caso, né, não sei se vocês aqui têm esse sonho, mas a nossa tão sonhada independência financeira. Para quem não sabe, independência financeira é o quê? É eu não precisar trabalhar e viver dos meus rendimentos, da minha renda passiva, tá? É o quê? Se eu parar de trabalhar hoje, até o dia que eu, morrer, eu não preciso mais trabalhar, tá? De jeito nenhum, não preciso mais trabalhar mesmo, tá? É possível que isso aconteça? Eu acredito que sim. Agora, se a pessoa vai querer parar de trabalhar ou não, aí já é outra coisa. Muitas pessoas que já atingiram a independência financeira, eu vejo que elas continuam trabalhando, tá? Elas dificilmente param. Mas são 3 pilares que eu considero fundamental, tá? O primeiro deles, tá? É poupar. Ter a mentalidade de poupar, ou seja, não gastar tudo que tu ganha, tá? Sempre viver um degrau abaixo do que tu ganha. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, ultimamente, porque tá tudo muito caro, né? Mas, por exemplo, assim, questões de moradia, né? Procurar morar num lugar menor, né? Ou mais afastado, depende de onde tu trabalha, de como tu trabalha, enfim, né? Então, o ato de poupar, porque o que acontece? Se tu ganha, vamos dizer, se tu começa ali ganhando um salário mínimo, tá? Que hoje é uns R$1.200 mais ou menos, e tu gasta tudo, tá? Não vai ser quando tu ganhar 2.000, 3.000, 4.000 que tu vai começar a poupar. Poupa nem que seja R$10. Cria o hábito de poupar, tá? Além de poupar, né? Tem a questão do aprender a investir, o que é muito importante, porque não adianta só tu ficar poupando dinheiro e tu ver o teu dinheiro minguando, né? Aprender a investir, estudar. Gente, assim, ó, se qualificar, estudar, né? Ver quais são as oportunidades que tem de investimento. Se tu é mais conservador, ver na renda fixa. Assim que tu conseguir entender um pouco mais sobre renda variável, começar na renda variável, tá? Existem inúmeras maneiras, tá? Na renda variável tem os fundos imobiliários, que eles são quase como uma renda fixa, tá? Eles são bem firmes ali, eles pagam dividendos todos os meses e dificilmente eles têm uma grande oscilação, a não ser que o fundo se encerre ou aconteça alguma coisa. Mas do contrário, né, os fundos de investimento é uma boa maneira de começar no mercado de ações. E sempre estudando, né? A gente não pode parar de estudar, enfim, tem que estar sempre se atualizando, estudando sobre as empresas, né? Tem algumas empresas que são mais, como é que eu posso dizer assim, mais que a gente sabe que vai dar resultado, né? E pensar a longo prazo, né, gente? Não adianta você querer enriquecer fazendo day trade, porque fulaninho fez, beltraninho fez. Essa é a melhor maneira de tu chegar lá no topo e depois despencar, né? Porque acúmulo de patrimônio não pode ser uma roleta russa, tá? Então, assim, acredito que tem trades, enfim, mas eu particularmente prefiro investir a longo prazo, em boas empresas, né? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que no início, assim, é mais complicado, tá? Mas à medida que tu vai estudando, que tu vai aprendendo, isso fica mais claro, tá? A bolsa oscila, tá? Mas se os fundamentos daquela empresa estiverem de acordo com o que tu acredita, tá? E elas continuarem pagando bons dividendos, não interessa o valor que ela tá hoje, amanhã, no futuro. Porque a ideia não é vender, né? A ideia inicial, se tu escolheu aquela empresa, a não ser que os fundamentos dela mudem, mas é tu permanecer com aquela ação, recebendo os dividendos. É como se tu tivesse uma vaca, né? Se tu tá engordando essa vaca, vamos supor assim, tu pega e compra um bezerro, né? E aí tu vai alimentando esse bezerro para ele crescer e virar uma vaca. E tu tem 2 opções, ele pode te dar leite ou tu pode matar e fazer uma carne. A mesma coisa acontece com as ações.
tá? Tu vai comprando, vai comprando, vai comprando, ela vai te dando aqueles dividendos, né? Que podem ser de acordo com o que que a empresa determina para distribuir. Podem ser semestrais, podem ser trimestrais, quadrimestrais, então tudo depende da empresa. Ou tu pode pegar e esperar crescer e vender tudo, né? O meu objetivo é ter o leitinho sempre, né? Não fazer um churrascão com a vaca e acabar, né? Esse é o meu foco, tá? É ter aquela vaca e fazer ela me dar todos os meses um dinheirinho, ou a cada 6 meses que seja, tá? A diversificação, ela deve ser feita de uma maneira, à medida que tu for aprendendo mais, né? Diversificando. Quem tá iniciando, eu cometi alguns erros, confesso, né? Eu queria muitas empresas, e daí eu tinha um pouquinho de cada uma, e daí dava uns centavinhos de cada uma. Então eu mudei a minha estratégia. Ainda tenho algumas ações ali que eu tenho poucas, né? Que são em número pouco. Como eu já falei anteriormente, eu não tenho muito dinheiro, enfim. Que daí chega no terceiro pilar, que é ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, né? Então, assim, isso é uma questão que é, vamos dizer assim, a mais difícil, mas no momento que tu conseguir descobrir, eu acredito que a coisa vai, né? Então, assim, empreender é uma coisa que eu gosto muito, mas nesse momento que a gente está no Brasil hoje, tá? Eu optei por voltar a ser CLT, tá? Porque eu achei que algumas coisas ali não estavam dando muito certo, então eu optei por ser CLT mesmo. Foram quase 12 anos de empresa, tá? Então, assim, a minha empresa, eu simplesmente fechei, tá? Eu não deixei dívidas nem nada, só simplesmente fechei e voltei pra contabilidade, porque eu não via mais sentido em empreender na minha empresa, tá? A minha ideia é voltar a empreender, provavelmente não com bolos, né? Mais para o mercado financeiro, que eu gosto muito. E eu acho que nunca é tarde pra gente mudar de carreira, voltar pra carreira, fazer uma transição. Se a gente tá insatisfeito em alguma coisa, a gente deve fazer mudanças, porque só a gente sabe o que passa com a gente. E é a gente que vai pagar a conta no final do mês, e é a gente que vai lidar com tudo o que acontecer, tá? Não, a gente nunca deve levar em consideração, não é levar em consideração, tá? Mas, por exemplo, assim, se não afetar os outros, a gente tem que fazer o que a gente quer, tá? Então, assim, tudo tem um lado bom, um lado positivo e um lado negativo, né? O fato de eu ter voltado a ser CLT me deixou com uma renda muito mais limitada e meu tempo também mais escasso. Mas, né, é aquela coisa, né? Eu tenho alguns benefícios que, sendo empreendedora, eu não tinha, né? E foi uma coisa que aconteceu, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum na gente rever os nossos conceitos. Ainda acredito muito no empreendedorismo, ainda acredito muito em ter o seu próprio negócio, mas agora, nesse momento, eu tive que optar por ser CLT, tá? Então, gente, é isso. Esses 3 pilares: poupar, aprender a investir e ganhar mais dinheiro, né? Então, assim, começa pelo começo. Começa poupando, nem que seja R$10, R$20, R$30, R$50. Não pensa assim, eu não vou chegar lá. Chega. Algumas vezes eu já ouvi que se fosse para poupar R$50 nem começava. Mas se a gente não começar com R$50, não pode. Daí tu vai esperar o quê? Tu ter mais dinheiro? Aí tu não vai ter aquele ímpeto, né? Aquela disciplina. Isso, a disciplina de poupar. Poupar, investir para ter a independência financeira. Porque a independência financeira, gente, assim, tipo, quanto tempo tu duraria hoje se tu parasse de trabalhar? Se a tua empresa fechasse e te botasse no olho da rua, né? Então, a prioridade é, né,
ter uma reserva, né, um colchão ali para qualquer problema que aconteça. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês, né? Eu tô falando aqui de investimentos, viagens e várias coisas aqui no meu canal, tá certo? Um beijo, até a próxima, tchau!